E aí, galerinha do sexto ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula online comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando e que logo logo a gente possa estar perto. E como é de costume, sempre eu trago, uma mensagenzinha para a gente refletir um pouquinho sobre esse momento, para que a gente possa melhorar a nossa vida. É o nosso momento como se fosse de oração. Então hoje eu trago a mensagem da Ana Maria Braga que diz o seguinte: ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar caminhos. Então, vamos pedir a Deus que nesse momento Ele ilumine nosso caminho, que a gente não seja pessoas que queiram brilhar, chamar mais atenção do que os outros, e sim que a gente possa iluminar os nossos caminhos e das pessoas que a gente gosta. Que Deus possa abençoar cada um de nós todos os dias de nossas vidas e que logo logo tudo isso passe, que a gente esteja logo logo todo mundo junto, estejamos bem. Amém. Então, gente, hoje para nossa aula de hoje, para iluminar os nossos caminhos, para que a gente tenha um novo conhecimento, para que a gente possa ter um futuro melhor, podemos dizer assim, para que a gente possa trilhar uma nova caminhada. Eu trago para vocês hoje um pouquinho de conhecimento voltado a diversos gêneros musicais, muitas culturas e muitas músicas. E a atividade de vocês é uma atividade bem simples. Vocês vão pesquisar ritmos cearenses, ritmos, danças, e depois a gente vai para os instrumentos. Mas neste primeiro caso, esses ritmos cearenses que a gente vai poder pesquisar, e vocês vão ter que trazer pelo menos dois e anexar lá no Classroom. Mas depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre essa atividade. Vamos lá para o conteúdo? Para começar a aula, eu trago para vocês uma pergunta: que tipo de música você costuma ouvir? Qual é a música que você escuta? Qual o ritmo que aquela música traz? O que traz naquela letra? Será que vocês gostam de ouvir o que? Vocês gostam mais de forró, sertanejo, pagode, funk? Ou será que vocês gostam de um ou outros tipos de músicas, músicas culturais, regionais? Qual é o tipo de músicas que vocês gostam, que vocês escutam? Ou que vocês veem pessoas falarem, ou já ouviram esse tipo de música que vocês não se agradam? Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da cultura e como foi formada essa diversidade musical. E aí eu trago para vocês um pouquinho sobre essa diversidade musical. Sabemos que o nosso país ele é formado por uma miscigenação enorme e a gente tinha três povos, que estavam aqui primeiramente, que eram os indígenas, os europeus, no caso os portugueses, e os africanos. Mas posteriormente veio outros, e aí se tornou maior ainda essa diversidade cultural que a gente tem. Hoje a gente forma mais ou menos esse ciclo que eu estou apresentando para vocês, onde tem os indígenas, os africanos, os árabes, os ocidentais e os europeus. E a partir daí, dessa mistura, a gente tem vários gêneros musicais. Por isso que o nosso país ele é tão diversificado. Por isso que o nosso país ele é tão cheio de culturas diferentes. E aí eu vou trazer para vocês uma diversidade de gêneros musicais que possui aqui no Brasil, mas que possui influência de outros locais, de outros povos. Mas antes de iniciar isso, você sabe o que é um gênero musical? O que seria um gênero musical? Então, vamos lá saber. Usamos esse termo para classificar os tipos de músicas que existem de acordo com suas características. Existem músicas que são mais lentas, que são mais rápidas. Existem músicas que elas trazem alguns tipos de instrumento, que trazem uma certa história contada. E é nesse momento que a gente começa a classificar esses gêneros. As músicas que são semelhantes se aproximam de acordo com as suas características específicas dentro de cada música. E aí a gente tem várias músicas e depois a gente vai focar principalmente nos ritmos cearenses. Mas enquanto isso a gente vai fazer uma viagem pelo Brasil e compreender de onde vem cada ritmo musical desse. Vamos iniciar pelo samba. O samba é muito popular, principalmente no período de carnaval, e esse é um dos gêneros mais presentes em todo o nosso país. Principalmente, como eu já falei, no período de carnaval, que ele tem uma expansão imensa da valorização. E esse samba teve a origem de onde? Alguém sabe?
Pois bem, essa origem desse samba, ele esteve presente principalmente na história dos africanos. Quando eles vieram escravizados para o país, eles trouxeram esse ritmo. Logicamente, não dessa forma que a gente conhece, ele sofreu adaptações no decorrer do caminho. Mas esse gênero é um que permanece mais vivo aqui no nosso país. Ele deu origem a vários outros estilos, tais como o pagode, o samba rock, o samba enredo, que são os que são utilizados nas escolas de samba, entre outros. Mas é importante a gente destacar muito isso, que está ligado à história dos africanos. Por isso que a gente tem que valorizar bastante essa cultura, viu? No caso, esse gênero musical. E aqui eu trago para vocês o maracatu. O maracatu, a gente possui dois ritmos certos de maracatu, que é o maracatu do baque virado e o maracatu do baque solto. E aí, o criado em Pernambuco, o maracatu também é um gênero musical que surgiu na época da colonização portuguesa africana e possui também características indígenas. A música é executada com instrumentos de percussão e o maracatu também apresenta uma dança cheia de significado e símbolo, a maioria deles ligados às religiões de matriz africana ou de matriz africana. E aí aqui a gente tem uma expressão de uma foto do maracatu. Lembrando que esse maracatu é um dos tipos que é muito pertinente na região de Pernambuco. Aqui no Ceará a gente possui uma diversidade também de maracatus, mas eles trazem um outro estilo, onde eles estão coroando o rei de Congo, certo? Então, dentro dele, das características do maracatu aqui do Ceará e que também é presente em outras regiões do Brasil, uma deles é o rosto totalmente preto. E aí tem vários tipos de ala e que é executado também como uma expressão carnavalesca e é apresentado aqui no Ceará, no caso, na Avenida Domingos Olímpio. E aí vamos pular para um outro ritmo, vamos sair um pouquinho daquela linha onde a gente viu dois ritmos africanos, que foram o samba e o maracatu, e aqui a gente vai poder prestigiar um pouquinho mais de uma música diferente. Lembrando que ali a gente tinha algumas regiões, né? E aqui a gente passa para uma outra região que a gente vai falar um pouquinho dela já já, que mais, é mais presente naquela região de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim. E aí a gente traz a música caipira. E tem uma coisa que na música caipira é indispensável, sempre tem, que é a viola. As músicas têm uma coisa muito pertinente que ela geralmente conta as histórias que se passam na vida dos campos. E da onde foi que veio esse ritmo? Esse ritmo veio de Portugal, mas ele sofreu uma influência pelo sul-americano e aí teve outras danças que se entrelaçaram no meio como a polca araguaiana, né? Que é a Pocaraguaia, o Caterete indígenas, e aí ele foi sofrendo essa modificação até chegar nessa música de hoje, onde, onde tem essa viola, onde conta um pouquinho dessas histórias desses violeiros, sobre o que se passa na vida do campo, e como eu já falei, ele é muito presente em Minas Gerais, São Paulo, nessa região. Não podemos esquecer do choro. Algumas pessoas chamam até de chorinho, ou outras pessoas chamam de chorão. Enfim, é um gênero, né, que está presente em grandes cidades do país, principalmente começou sua abordagem no século XIX. E, segundo alguns historiadores, ele surgiu quando os brasileiros começaram a tocar à sua maneira as músicas europeias. E aí foi criando uma forma diferente de tocar, e foi criando esse novo ritmo que a gente chama de chorinho, né? Algumas pessoas chamam de chorinho, outras pessoas chamam de choro. E os instrumentos que são utilizados, como a gente pode ver aí embaixo, são os pandeiros, cavaquinho, bandolim, flauta, violão, que é um violão diferente, né, de sete cordas, o pandeiro e o clarinete. Então, são esses tipos de instrumentos que são presentes principalmente no choro. Por último, né, que a gente vai conversar sobre esses ritmos, lembrando que tem uma diversidade desses figurinos, a gente traz aqui uma dança voltada muito para as questões portuguesas, né, influenciada pela habanera cubana, né, pela valsa e pela polca. Esse gênero é típico no sul do país. Por isso que a gente não tem tanto conhecimento. A vaneira tem passos de danças próprios executados em baile, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Existem duas variações de vaneira,
que se alteram de acordo com a velocidade em que são executados, que é a vaneirinha ou o vaneirão. E esse tipo de dança, onde vocês podem observar pela foto os traços portugueses que possuem aí, ou então de países de uma outra cultura, que são esses vestidos longos que são muito presentes pelas danças do sul. Então, galerinha, ficamos por aqui. E para a atividade de casa de vocês, vocês vão pesquisar sobre os ritmos cearenses. Sabemos que aqui no Ceará tem uma diversidade de ritmos cearenses, onde vocês podem estar pesquisando e conhecendo um pouquinho mais da cultura local, que será o tema da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter conhecido a diversidade desses gêneros musicais que encontramos no país, também compreendendo quais os instrumentos que são utilizados para a execução dessas danças e quanto elas são importantes para a nossa vida, quanto elas são importantes para conhecer um pouquinho mais da nossa cultura. Como eu já falei, a gente deve conhecer a cultura local para não deixar ser dominado por outras culturas. Então a gente tem que ter o conhecimento. Então, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês encontrem e uma dica bastante importante, viu? Pesquise no Mundo Digital Miraíra. Lá vem falando vários ritmos cearenses que vocês podem estar entrando em contato, certo? Então, gente, ficamos por aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.